Bom, esse período de Covid-19 despertou a atenção do país aí para o que é feito na academia, com startups, com pesquisas, que estavam em segundo plano, terceiro plano. Belo Horizonte virou um centro tecnológico muito relevante. E de lá veio a informação de um equipamento para teste de diagnóstico rápido, aí, que é bancado já por um fundo investidor, a SafeNet. Nossa entrevistada, Janaína Bering, eu queria que ela explicasse um pouquinho quais são as características desse equipamento, Janaína. Uma boa tarde para você, Nassif. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A SafeTest ela surgiu em 2016 com o objetivo de chegar até o mercado os testes com a maior acurácia possível. Então, naquela ocasião, nós licenciamos uma tecnologia da UFMG, que era para a detecção de para fazer teste de leishmaniose. De lá para cá, fomos desenvolvendo outros produtos que estão também em registro no MAPA e na Anvisa, e com o surgimento da pandemia, nós decidimos focar exclusivamente no desenvolvimento do COVID para acelerar esse processo. Então, em 2 meses, nós conseguimos fazer o desenvolvimento desse teste, que tem como diferenciais principais o fato de ter uma sensibilidade e uma especificidade bastante elevadas. Então, nós estamos falando de algo muito próximo de 100% para a sensibilidade e de 99,5% para a especificidade. Esses indicadores permitem que a gente evite tanto falso positivo quanto falso negativo, que são também resultados bastante ruins quando você vai fazer principalmente política pública, né? E você precisa ter alguma ação em função disso. Além disso, o nosso teste é um teste universal. Em qualquer lugar do mundo que tiver a Covid-19, a gente consegue identificar pelo fato de a gente utilizar partículas virais e não apenas o antígeno. Só para entender um pouquinho, é teste sorológico? Isso, ele é um teste sorológico que ele é feito, só que nós utilizamos partículas virais sintéticas e não antígenos. Então, dessa forma, a gente consegue fazer de uma forma artificial, né, o sequenciamento desse vírus, e com isso a gente consegue identificar vários tipos de vírus em qualquer parte do mundo. Então, só para entender, vocês fazem o sequenciamento do COVID artificialmente, e a partir disso, você pegando o sangue, aplicando na pessoa, compara os 2 sequenciamentos e conclui se tem ou não COVID. Exato. O nosso teste ele tem 2 versões. Uma que é um teste rápido, como se fosse um teste de glicose, onde você coloca uma gotinha de sangue nesse dispositivo e aí você tem positivo ou negativo em até 15 minutos. A outra versão é um teste ELISA, que é um teste de bancada que a gente consegue fazer um volume maior de testes simultaneamente. Nós estamos falando na ordem de 100 testes, né, que podem ser realizados. E aí, principalmente para testagem de colaboradores em empresas, testes em massa, fica mais fácil de a gente ter um maior volume de pessoas sendo testadas ao mesmo tempo. E aí, até 3 horas a gente tem esse resultado. Só para entender. Então, tem a máquina lá, deve ser uma maquininha portátil, você aplica o teste, recolhe os elementos, e onde que é feito? Isso é remetido para uma central que é feito o sequenciamento, ou a própria máquina faz isso? O teste ele é como se fosse um dispositivo, de teste de gravidez. Então, ele é bem portátil, né? Ele não demanda o teste rápido, ele não demanda nenhum dispositivo para leitura. Então, ele tem bandas que são formadas. Então, nós temos 2 anticorpos que são identificados, que é o IgG e o IgM. O IgM é daquele indivíduo que está recém-infectado, que está na fase ainda aguda da doença, e o GG ele já está numa fase de cura, né, que é a fase crônica da doença. Então, a gente consegue ter essas 2 bandas de uma forma muito simples. Ele é um dispositivo bem pequenininho, né, que pode ser, então, levado a qualquer local, sem qualquer necessidade de um transporte específico, né, com temperatura ambiente, enfim. E ele permite também, né, que a gente faça isso principalmente nas drogarias, nas farmácias, nos laboratórios, nas clínicas, porque em função da legislação brasileira, não é permitido ainda o indivíduo se autoavaliar. Então, ele precisa adquirir esse resultado do teste em algum desses estabelecimentos que eu citei. Então, ele consegue adquirir o resultado numa drogaria, por exemplo, ao comprar um teste que vai ser feito em até 15 minutos, ele tem essa resposta.
Então, só para entender, eu faço o teste numa drogaria, daí o diagnóstico é feito na própria drogaria com o equipamento que ela tem lá, adquirido de É, vocês? Ah. exatamente. Esse dispositivo, então, é como se fosse um teste bem simples ou de glicose ou de gravidez, que ele é descartável. Fez o teste, descarta. Ele é um tamanhozinho assim, mais ou menos. Eu estou sem nenhum aqui agora para mostrar, mas ele é um teste bem simples, assim, pequeno, né? Em termos de equipamento, ele não demanda de outra estrutura, no caso do teste rápido que a gente está dizendo. Hoje em dia, as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, recorre a que tipo de diagnóstico? Então, normalmente eles utilizam principalmente a metodologia que a gente chama de PCR, que é essa que utiliza esses antígenos, né? E o fato de utilizar os antígenos, ele pode incorrer, né, em algumas outras questões, como uma perda de sensibilidade, uma perda de especificidade. Então, ele é um teste bastante eficaz também, né? Só que no nosso caso, a gente utiliza testes a partir dessas partículas virais que permitem uma maior especificidade e maior sensibilidade em relação a qualquer forma, né, desse COVID espalhado pelo mundo. Então, as principais diferenças que a gente tem do teste que é hoje realizado é uma em relação a essa questão da velocidade do teste, da capacidade de identificação, da universalidade e das características de acurácia que a gente está dizendo, tanto sensibilidade quanto especificidade. Só para entender um pouquinho, hoje, quando se fala em testes de massa, o que se alega é que não se tem, porque você não tem oferta e você tem questão de custo também. No caso de vocês, qual é a capacidade de produção, por exemplo? Então, nós somos uma startup ainda, né, de pequeno porte, acabamos de receber agora investimento de um fundo canadense, com isso nossa expectativa é que a nossa capacidade de produção aumente. Inclusive, a gente já está criando uma estrutura no Canadá e também vamos dar entrada no pedido de registro junto ao FDA nos Estados Unidos. Então, inicialmente, para uma produção local, nós temos capacidade de 1 milhão de testes, tanto do ELISA quanto de 1 milhão de testes rápidos. Contamos com alguns parceiros para que a gente possa aumentar essa nossa capacidade produtiva, né? Porque usando a nossa tecnologia, a gente consegue, através desses parceiros, aumentar para até 3 milhões de testes mês. E o que é a instalação industrial? O que é? Então, a nossa capacidade de produção dessas partículas virais, então a gente precisa de um espaço muito pequeno para fazer isso, né? Então, hoje nós temos 2 salas que são utilizadas, hoje a gente fica instalado na Biominas, né, que é um espaço disponibilizado como aceleradora, né, que nós temos aqui em Minas Gerais, e a gente conta também com estruturas que são compartilhadas, alguns equipamentos a gente utiliza de forma compartilhada desse espaço, e temos parceiros também que estão localizados estrategicamente para poder facilitar tanto a montagem quanto a distribuição desses produtos. E o que tem de comprovação, assim, de aval técnico para esse produto de vocês? Então, nós já fizemos testes comparativos com outros testes que estão disponíveis no mercado, inclusive estamos publicando um artigo científico. Então, esses profissionais que trabalham na nossa equipe são PhDs formados em parasitologia, infectologia, e que têm toda uma capacidade técnica, né, e um know-how para a produção e um amparo científico. Então, nós temos por isso que a gente demorou 4 anos para lançar o nosso primeiro produto no mercado, que vem sendo feito todos esses testes comparativos, publicação de artigos em revistas científicas, né, para a gente ter a comprovação da metodologia. A partir desse método que a gente chegou agora, nós conseguimos identificar qualquer tipo de doença infecciosa, porque a gente consegue fazer esse sequenciamento, né, genético, a partir desse preparo sintético no laboratório da partícula que nós desejamos. Então, mas há uma desconfiança no ar por conta da pressa em conseguir uma saída aí para o Covid, que aquela publicação do The Lancet já mostrou. Então, você teve casos aqui da hidrocloroquina, que virou briga ideológica, não é uma briga científica, né? Então, para vencer essas dúvidas, aí, o que é necessário? O aval de quem? Da Anvisa? Depois de todos esses testes que foram feitos comparativos, já foram feitas várias testagens e agora a gente está na fase de testes clínicos também, né? Então a gente está testando agora 400 amostras para poder chegar a esses resultados que já foram comprovados no passado e que são também demandados. Agora a gente está numa fase de regulamentação junto à Anvisa.
Então, a Anvisa é essa instituição que dá o selo, né, para que a gente possa comercializar esse produto, seguindo todos os protocolos que são necessários para se colocar esse produto no mercado. Eu entrevistei outro dia o presidente da ABIMO, que é a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Médicos e tudo. Ele está desconsoado com a Anvisa aí pela demora, pela burocracia. Como é que tem sido o seu relacionamento? Não precisa falar não, porque se você for criticar, vai te prejudicar. Nós temos uma expectativa que, em função da necessidade, né, que a gente tem hoje de identificação o mais rápido possível para poder salvar vidas, que esse processo seja acelerado. Nós não queremos, de forma nenhuma, que nenhuma etapa dos protocolos ela seja burlada. Pelo contrário, a gente quer que esse produto chegue com toda a garantia que é necessária, mas que a burocracia não atrapalhe, né, o fato de a gente cumprir a nossa missão, que é de salvar vidas. Então, quanto antes a gente puder ter esse resultado, né, desse registro liberado, mais rapidamente os produtos poderão estar disponíveis no mercado. E os testes clínicos terminam quando? Em mais uma semana a gente já tem todos esses testes realizados. Mas o produto ele já foi validado, já foram feitos os testes comparativos com um número de amostras que é suficiente. Esses testes clínicos agora são uma solicitação da própria Anvisa para que ela possa, então, fazer o processo regulatório acontecer. Só para entender, vocês pegam pessoas que já foram identificadas com Covid por outros testes e aplicam testes para ver se confirma ou não, é isso? O teste clínico é isso? Isso. Ou pessoas ou amostras de sangue que já tenham dado positivo, né? Assim, tanto amostras positivas quanto amostras negativas. E a gente compara com vários outros testes, o próprio PCR, que é um teste muito disseminado hoje, né? O teste tradicional, para a gente poder avaliar a nossa acurácia, que é essa sensibilidade e especificidade. E também estamos utilizando alguns testes que já são registrados, inclusive no FDA nos Estados Unidos, e o que nós temos encontrado é uma acurácia muito similar a esses testes reconhecidos com todo o rigor que tem hoje nesse órgão que é o equivalente da Anvisa lá nos Estados Unidos. Tá. Só para entender o produto. O produto o que é? São as ampolas ou é uma máquina que injeta e retira o sangue, ou seja lá o que for? O teste, na verdade, assim, essas partículas virais a gente aplica em dois locais. Nesses testes de ELISA, né, que são as placas com soluções que são aplicadas, onde a gente coloca a amostra, né, de sangue para poder ser analisada, e o outro é esse teste rápido, esse dispositivo que nós chamamos um cassete, onde é colocada gotinha de sangue, né, colocado um agente carreador, e então é feita a leitura. Então, o nosso produto, né, ele advém, então, de partículas virais que são colocadas, né, digamos assim, são submetidas a essas duas estruturas. Uma que é uma estrutura de bancada, que consegue fazer mais testes ao mesmo tempo, e uma outra para uma testagem individual, que é esse dispositivo que é descartável. Então, só para entender de novo, eu estou muito interessado. Você tem a ampola, você vai lá, aplica, daí, isso aí a aplicação, você não tem que ter um equipamento, é só... Não tem. Para o teste rápido não é necessário ter um equipamento. Você vai colocar uma gotinha de sangue no dispositivo, vai colocar esse agente carreador que vai fazer uma solução carreadora, que vai fazer com que... Mas isso você está falando na hora da aplicação ou na hora de fazer o exame? Na hora de fazer a testagem, numa drogaria, por exemplo, então tem uma espículazinha que vai fazer um furinho, né, no seu dedo, onde você vai colocar uma gotinha de sangue, e aí é só aguardar. Então, ele vai seguindo aquela fitinha até que ele tenha, então, as bandas que vão aparecer. Ela vai ficar um risquinho vermelho. Eu posso te mandar um videozinho que nós fizemos com o teste sendo realizado para poder facilitar esse entendimento, você disponibilizar. A drogaria ela vai vender só esse dispositivo ou ela vai ter um outro dispositivo para colocar o resultado e tirar o diagnóstico? Não, ela vai vender o dispositivo e ela mesma vai fazer a leitura para o paciente, porque pela legislação o paciente não pode levar o teste para casa e ele mesmo se avaliar. Então ele vai comprar na drogaria o dispositivo, na própria drogaria ele vai colocar a gotinha de sangue e já vai sair de lá com o resultado. Quer dizer que o papel da drogaria é vender só e validar. Exatamente. Vai testar também o paciente, né? Porque pela legislação ela pode testar. Assim como os... Bom, obrigado então pela entrevista.
Obrigada a você, espero ter esclarecido. Se você quiser, eu posso te mandar esse link com um videozinho para poder facilitar o entendimento, né, do que é o teste. Tá, joia.